Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Chegamos mais um final de semana, né? Semana passa a gente nem vê, hoje já é sexta. Hoje nós vamos começar o capítulo 4, versículos 1 a 30. A tentação de Jesus. Jesus inicia sua missão na Galileia, Jesus é rejeitado em Nazaré. Depois do seu batismo, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrenta a tentação e permanece firme na palavra de Deus. Em seguida, inicia seu ministério na Galileia e retorna a Nazaré, lugar onde havia crescido. Na sinagoga, anuncia o cumprimento das Escrituras e revela a sua missão. Porém, aqueles que inicialmente se admiravam com suas palavras acabam rejeitando. Hoje veremos que permanecer no propósito de Deus nem sempre significa ser compreendido ou aceito pelas pessoas. Oremos. Pai amado, abre o nosso coração para receber a Tua palavra. Fortaleça-nos diante das tentações e ensina-nos a permanecer firmes naquilo que Tu nos chamastes para viver, mesmo quando não formos compreendidos. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores. Vamos fazer a nossa leitura. A tentação de Jesus, Mateus 4, 1 a 11, Marcos 1, 12 a 13. Capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Versículo 2. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias ao fim, dos quais teve fome. Versículo 3. Então o diabo disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que esta pedra se mova em pão. Mande que esta pedra se transforme em pão. Versículo 4. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Isso também está em Deuteronômios 8:3. Versículo 5. Então, o nosso irmão perdido o levou para um lugar mais alto e, num instante, lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse, versículo 6, eu lhe darei todo esse poder e a glória destes reinos, porque isto me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Versículo 7, portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Versículo 8, mas Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Isso também está em Deuteronômio 6,16. Versículo 9. Então, o nosso irmão perdido levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui. Versículo 10. Porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito para que o guardem. Isso também está em Salmo 91:11. Versículo 11. E eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Isso também está em Salmos 91:12. Versículo 12. Jesus respondeu ao nosso irmão perdido. Também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Isso também está em Deuteronômios 6:16. Versículo 13. Tendo concluído todas as tentações, o nosso irmão perdido afastou-se de Jesus até momento oportuno. Isso também está em Lucas 22:3-53. Jesus inicia sua missão na Galileia. Mateus 4:12-17, Marcos 1:14-15. Versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia e a sua fama correu por toda aquela região. Versículo 15. E ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos.
Jesus é rejeitado em Nazaré. Mateus 13, 53 a 58 e Marcos 6, 1 a 6. Versículo 16. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Versículo 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Versículo 19. E proclamar o ano aceitável do Senhor. Isso também está em Isaías 61, 1 a 2. Versículo 20. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixados nele. Versículo 21. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Versículo 22. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Versículo 23. Então Jesus disse: Sem dúvida, vocês citaram para mim o provérbio: médico, cura-se a si mesmo. Dirão: tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. Versículo 24. Jesus prosseguiu: De fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Isso também está em João 4,44. Versículo 25. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou. Isso também está em 1 Reis 17:1. Por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Versículo 26. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Isso também está em 1 Reis 17, 8 a 16. Versículo 27. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Isso também está em 2 Reis 5, 1, 14. Versículo 28. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Versículo 29. E levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudesse atirá-lo abaixo. Versículo 30. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Isso também está em João 8,59 e 10,39 e também... Não, só em João. Hoje a gente vai encerrar a nossa leitura aqui. Amanhã a gente encerra esse capítulo. Analogia. Jesus enfrentou a tentação sem abandonar sua identidade. Depois enfrentou a rejeição sem abandonar sua missão. Nem toda dificuldade significa que estamos no caminho errado. Às vezes, permanecer fiel a Deus exige firmeza diante das tentações e coragem diante da rejeição. Jesus não permitiu que nenhuma delas mudasse quem ele era e nem aquilo que havia sido chamado para fazer. Às vezes, quando a gente está num caminho e quando a gente tem todas essas dificuldades, esses processos, essas tentações, a gente precisa sempre assim, será que eu preciso mudar o meu jeito de ser? Será que eu preciso mudar
aquilo que eu venho sendo dentro, né, dos princípios divinos, dentro da sabedoria de Deus, dentro daquilo que Deus quer para minha vida? Será que eu preciso mudar o caminho porque o outro não acha certo o meu caminho? A gente precisa sempre refletir se o que eu estou fazendo está de acordo com os conceitos de Deus para com a minha vida e para com o outro. Será que eu preciso mudar porque para agradar o outro? A gente precisa refletir. Quando sou confrontado, tentado, rejeitado, permaneço firme naquilo que acredito e na direção que Deus colocou em meu coração? Será que por mais difícil que seja, eu continuo ali firme no propósito? Será que eu continuo fazendo aquilo que Deus colocou para que eu fizesse? Ou permito que as circunstâncias e a opinião das pessoas definam meus passos? Sempre a gente precisa, para dar um passo, a gente precisa estar em comunhão com Deus e sabendo, colocando para o nosso coração, isso agrada a Deus? Será que realmente eu estou no caminho certo? Ou eu mudo o meu caminho, defino o meu caminho e os meus passos por conta de circunstâncias e opiniões? Refletimos sobre isso. Hoje acolha alguém que esteja passando por um momento de rejeição, incompreensão ou solidão. Talvez você não consiga mudar aquilo que essa pessoa está vivendo, mas pode lembrá-la de que ela não precisa atravessar esse caminho sozinha. E é tão legal a gente ler isso, né? Porque agora de manhã eu acordei refletindo sobre uma situação que eu tô fazendo uma oração numa pessoa e essa pessoa, ela estava pensando hoje cedo, né? Como a vida, né? O que será que aconteceu com essa pessoa que deixou ela com um coração tão duro, né? Com um coração tão rígido, com um coração tão denso, né? E aí eu tava, né? Tentando olhar para essa pessoa, né? Tentando interagir, né? Com essa pessoa e aí eu fiquei reflexiva sobre isso, né? Então, essa leitura do abraço de Marcos é muito propício para isso, né? Porque você pode acolher alguém que esteja passando por um momento de solidão. E tudo bem, porque a gente não vai conseguir mudar aquilo que a pessoa está vivendo. Mas talvez com esse gesto de amor, de bondade, de carinho, a gente pode deixar para essa pessoa que a sensação de que ela não precisa atravessar esse caminho sozinha, que existe um Deus Todo-Poderoso e que coloca pessoas disponíveis para ajudar as outras pessoas. Amém? Então, coloque isso para o seu dia, reflita isso. A rejeição das pessoas não determina o valor de quem conhece sua identidade e permanece no propósito de Deus. Então, independente se as pessoas falarem ou deixarem de falar, né? Uma coisa que eu aprendi na vida foi não dar atenção para aquilo que o outro acha. Eu dou atenção para aquilo que Deus acha. E sabe como Ele me mostra? Me dando sempre as ferramentas necessárias para seguir meu caminho. Quando eu preciso, Ele vai lá e coloca. Foi assim quando eu fiz uma aliança com Deus há 24 anos atrás. Quando eu fiz essa aliança com Ele, na verdade há 20 anos atrás. Quando eu fiz essa aliança com Deus e Ele falou assim: se você ficar, eu nunca vou te deixar faltar nada. E assim Ele vem cumprindo. Então, é sobre
permitir, é sobre permitir que Deus vivencie o nosso propósito. Amém? Oremos. Senhor Deus, fortaleça-me diante das tentações e dá-me sabedoria para não abandonar meus valores quando surgirem dificuldades. Ensina-me também a lidar com a rejeição, sem permitir que ela endureça meu coração. Que eu permaneça firme na tua palavra, consciente da minha identidade e fiel ao propósito que colocastes diante de mim. Em nome de Jesus, amém. Uma ótima sexta, meus amores. Até amanhã.